E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou contar para vocês sobre tudo que está em jogo para o Amazonas FC e o Paysandu após o segundo jogo de ambos nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês um pouco de que foi e o que falta para essas equipes chegarem na Série B. E antes de eu falar para vocês sobre essa que é a maior rivalidade do futebol amazônico no momento, vou pedindo que se você é da Amazônia ou se gosta de conteúdos amazônicos, participe conosco nos comentários, o seu comentário é muito importante para nós. Aproveite também para deixar o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever ative a campa, para sempre receber conteúdos em primeira mão. No último domingo aconteceu no estádio do Mangueirão, em Belém, um jogo entre Paysandu e Amazonas. Jogo válido pela quinta rodada da segunda fase da Série C. De um lado nós tínhamos o Paysandu, o atual líder do grupo, jogando diante de sua torcida e com chances reais de garantir o acesso à Série B com uma rodada de antecedência. 100% dos ingressos vendidos e 50 mil torcedores nas arquibancadas do estádio Mangueirão, prontos para celebrar o retorno à Série B após 5 anos jogando a Série C. Do outro lado tínhamos o Amazonas, o terceiro colocado do grupo, que vinha em plena recuperação após iniciar de forma catastrófica a segunda fase da Série C, com 2 jogos e 2 derrotas. O time do bairro do Coroado aqui de Manaus conseguiu se recuperar e ganhou 2 seguidas contra o Volta Redonda e queria mostrar para toda a torcida aurinegra que estava vivo e pronto para garantir a Série B, nem que para isso tivesse que calar o Mangueirão. E durante a primeira fase da Série C, tivemos o primeiro confronto da história entre as equipes, em um jogo que aconteceu no estádio Carlos Amit em Manaus, pela 12ª rodada do campeonato. Naquela ocasião, o Paysandu venceu por 2-1. Vale ressaltar que naquela época o Paysandu vinha de 2 derrotas seguidas e o Amazonas era o líder da competição. Muitas rodadas depois, já na segunda fase, o Amazonas recebeu o Paysandu na Arena da Amazônia, diante de 15 mil torcedores e voltou a perder para a equipe paraense por 1-0. O atacante do Papão, Mário Sérgio, marcou de pênalti, ainda no primeiro tempo o gol da partida, que ainda teve um pênalti anulado do Amazonas pelo VAR por impedimento e acréscimos de 21 minutos. Aqui no canal tem um vídeo sobre esse jogo que foi bem truculento. Após esse jogo, torcidas organizadas do Paysandu prometeram descontar no jogo de volta. E foi com esse clima quente típico da Amazônia que o jogo era aguardado. Ainda na madrugada que antecedeu a partida, alguns torcedores do Paysandu foram para frente do hotel onde os jogadores do Amazonas estavam hospedados e soltaram os fogos de artifício para impedir que eles descansassem. E já dava o tom do que seria de fato a partida. Acabou, meu? Acabou, caralho, tem quase 2 mil tiros aí, mano. Bonde da caveira, caralho, e ação, porra. Sustenta, caralho, terror bicolor, porra. Acorda, bando de amazonenses fedorento do caralho, meu irmão. Pau no cu de vocês, porra. Já durante o jogo, diante da sua enorme torcida, o Papão saiu buscando gol a todo instante. E aos 8 minutos o atacante Mário Sérgio recebeu um bom cruzamento e errou a meta. Aos 14 minutos o árbitro marcou pênalti para o Amazonas, mas o árbitro de vídeo corrigiu e sinalizou a falta fora da área. Eu vou até colocar esse vídeo para vocês porque misericórdia, olha. Sempre que o Amazonas enfrenta o Paysandu tem árbitro anulando pênalti. Aí eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se acham que essa falta foi dentro ou foi fora da área. O primeiro gol do jogo veio aos 24 minutos, com Robinho cruzando na medida para o Mário Sérgio marcar o 22º gol dele na temporada e botar fogo na torcida, que naquele momento estava não apenas garantindo o acesso à Série B, como a dependência do Amazonas, visto que o Paysandu se vencesse o Amazonas para subir precisaria de uma vitória do Paysandu contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro, além de ter que vencer o seu jogo contra o Botafogo da Paraíba na Arena da Amazônia. E aí fica o questionamento, será que o Paysandu iria jogar com seus 100% para cima do Volta Redonda, se ele já estava classificado? Ou será que ele mandaria ali um time de reservas para cumprir tabela e o Amazonas que lute? Coloca aí nos comentários também o que você acha que poderia acontecer. Pois bem, aos 39 minutos, Robinho fez um passe rasteiro e o Mário Sérgio perdeu outra grande chance. 3 minutos depois, Sassá marcou, mas a arbitragem anotou o impedimento do artilheiro da Série C.
O empate da Onça veio aos 44 minutos com Igor Bolt, que avançou com liberdade e finalizou de fora da área no canto direito do goleiro Matheus Nogueira. E deu números finais ao primeiro tempo, levando tudo para o segundo tempo. Para o Amazonas empatar já era lucro, porém, se ele quisesse mostrar que estava vivo, ele precisava calar o estádio. Já no segundo tempo, o Amazonas voltou com sangue nos olhos e quase marcou aos 5 minutos, com Sassá cabeceando com perigo. Aos 11, Renan Castro cruza, Igor Bolt divide a bola, sobra para Sassá e aí ele marca e garante a virada para o time amazonense. O Paysandu ficou doido. Começou a ir de qualquer jeito pro ataque e quase pegou o terceiro em um contra-ataque nos minutos finais com Xavier. Com a vitória, a Onça, além de depender só de um empate contra o Botafogo da Paraíba para acessar a Série B, adiou o sonho do Paysandu do acesso antecipado. A chance do Paysandu não subir é mínima, mas futebol é futebol e é importante salientar que chances há. Então, ao fim da rodada, temos de um lado um time que poderia garantir o acesso antecipado, agora tendo que fazer um confronto direto contra o Volta Redonda, terceiro colocado com 7 pontos no Rio de Janeiro. E do outro lado temos o Amazonas, que chega na última rodada precisando apenas de um empate contra o Lanterna e já eliminado Botafogo da Paraíba na Arena da Amazônia para garantir o acesso para disputar a Série B em 2024. Como assim? Fácil. Só analisarmos os possíveis cenários. Se o Amazonas empatar com o Botafogo da Paraíba na Arena da Amazônia, ele vai a 10 pontos e empata com o Paysandu. Agora, se ele ganhar, ele vai a 12 pontos e garante o acesso. Na primeira combinação do outro jogo, o Amazonas se classifica se o Paysandu ganhar do Volta Redonda no Rio de Janeiro. Caso o Paysandu ganhe, o Amazonas se classifica mesmo se perder para o Belo. É claro que a gente não quer depender do Paysandu. Agora, se o Volta Redonda ganhar do Paysandu, aí o Volta Redonda chega a 10 pontos e empata com o Paysandu. Para nós amazonenses, o Amazonas só não vai para a Série B se o Volta Redonda ganhar e a gente perder. Aí o Volta Redonda e o Paysandu chegariam a 10 pontos e o Amazonas ficaria com 9 pontos e daria adeus à Série B em 2024. Agora, se o Volta Redonda ganhar do Paysandu e o Amazonas empatar com o Botafogo, os 3 times ficam com 10 pontos. E aí, nesse caso, o regulamento prevê que para desempate em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate são, primeiro, mais vitórias. Aqui todos os 3 times estariam com 3 vitórias cada. O segundo critério é o melhor saldo de gols. Hoje o Amazonas tem 3 saldos de gols. Já o Paysandu tem 2 e o Volta Redonda menos 2. Logo, a depender da vitória do Volta Redonda contra o Paysandu, ele consegue despachar o time paraense se fizer uma vitória com mais de 2 gols de diferença. Que é muito difícil que isso aconteça, mas eles estarão em casa e estão indo pro tudo ou nada. Portanto, nesse critério de saldo de gols, o Amazonas garante sua classificação. Os outros que lutem. E é aquilo, se o Paysandu perder por menos de 2 gols, ele acessa a Série B. Se perder por mais de 2 gols, ele fica na Série C. E se perder por 2 gols, aí a gente vai para um outro critério de desempate, que é o critério de mais gols pró, ou seja, quem marcou mais. Atualmente o Paysandu tem 7 gols pró e o Volta Redonda tem 5 gols pró. Portanto, se eles fizerem com 2 gols de diferença, irão empatar novamente. E aí eles vão para o quarto critério de desempate, que é o confronto direto. No confronto direto, na primeira rodada dessa segunda fase, o Paysandu empatou dentro de casa, lá na Curuzu, com Volta Redonda por 1-1. E se perder agora, dá adeus ao sonho do acesso. Então, para os amantes do futebol nortista, é necessário que o Paysandu vença. E se ele vencer, não apenas se classifica, como classificará o Amazonas mesmo em caso de derrota na Arena da Amazônia para o Botafogo. Termos o Amazonas e o Paysandu na Série B será uma vitória não apenas para esses clubes e seus torcedores, mas para todos nós amazônicos. E por isso fica aqui a nossa torcida para que o Paysandu vença, porque assim ele e o Amazonas sobem. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria de parabenizar especialmente o jogador Luiz Ricardo, mais conhecido como Sassá ou Sassá Lotelli, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de todas as divisões e que fez uma revolução no time do Amazonas com seu talento e determinação. Com o gol marcado contra o Paysandu, o Sassá chegou aos 17 gols com a camisa do Amazonas na Série C deste ano. E esse feito o colocou como o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 das 4 divisões. Pra você ter ideia, o Sassá tem mais gols que o Tiquinho Soares do Botafogo, com 13 gols na Série A, Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense com 12 gols na Série B e Heron do Caxias com 14 gols na Série D. O Sassá na última partida ele levou um cartão amarelo, e como esse é o terceiro cartão amarelo, ele estará de fora do jogo contra o Botafogo. É uma perda lamentável, especialmente em um jogo tão crucial, mas um time como o Amazonas não pode depender de um único jogador apenas, e tenho certeza que a Onça Pintada do Zona Leste sairá com a vitória e o acesso à Série B.
O jogo entre o Amazonas e o Botafogo da Paraíba será no próximo sábado, dia 7 de outubro, na Arena da Amazônia, às 17 horas. Os ingressos já estão sendo vendidos e então corra e garante seu. Camisa oficial vocês podem encontrar nas lojas da TV Lá e através do site também. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. E se curtiu, deixe o like, se inscreva em nosso canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!